Polícia Federal está na cola do presidente do Progressistas, o Ciro Nogueira, que teria recebido, segundo as investigações até aqui, pelo menos 18 milhões de reais de vantagens indevidas por parte do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e teve viagens pagas pelo Daniel Vorcaro e até jantares e hospedagens em hotéis de luxo. Em trocas de mensagens, inclusive presentes no material que eu vou mostrar para vocês aqui, uma pessoa ligada ao Daniel Vorcaro questiona se é para continuar pagando as contas do Ciro Nogueira com uma pessoa que estava acompanhando ele no cartão de crédito do Vorcaro ou não. E pasmem, lembra daquela história também da emenda Master? Segundo informações da Polícia Federal, o documento foi enviado pela assessoria do Daniel Vorcaro para o Ciro Nogueira, que teria reproduzido ipsis literis o projeto no Congresso Nacional, onde aumentava ali o FGC de 250 mil reais para 1 milhão de reais. Bora falar um pouco mais sobre isso? Porque, estranhamente, o Ciro Nogueira não está no relatório do senador Alessandro Vieira. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, parece até redundância quando a gente cita algum tipo de operação envolvendo corrupção e desvio de dinheiro público com o PP e o Ciro Nogueira. Até porque, desde 2005 e 2006, quando aconteceu ali a situação do Mensalão, o nome do Ciro Nogueira ou do PP aparece de alguma maneira por terem supostamente recebido vantagens indevidas ou por terem ligação direta com atos em tese de corrupção. A gente já expôs aqui, inclusive, nos últimos dias, a relação do Ciro Nogueira com o dono de uma bet muito famosa no Brasil, o cara que, inclusive, popularizou o jogo do Tigrinho no nosso país. Explicamos que essa relação é muito estranha, mostramos aquele material onde o Ciro Nogueira, junto com o Hugo Mota e outros dois parlamentares, teriam voltado de um paraíso fiscal, junto com o dono dessa bet, ou pelo menos com a aeronave desse dono de bet, e parte das bagagens que estavam nessa aeronave não passou pelo raio-x. A gente já sabia da relação íntima entre o Daniel Vorcaro e o Ciro Nogueira, até porque a gente já tinha citado aqui para vocês nas trocas de mensagens como é que o Daniel Vorcaro se referia ao Ciro Nogueira, como é que era esta relação entre Vorcaro e Ciro Nogueira, e tinha aquela famosa emenda Master, que vocês vão lembrar que o Ciro Nogueira teria apresentado ali, lá no Congresso Nacional, uma emenda para que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, aumentasse o seu valor de 250 mil reais para o valor de 1 milhão de reais. E durante a investigação da Polícia Federal, o que a Polícia Federal descobriu, Carlito? Descobriu que o documento que foi apresentado pelo Ciro Nogueira para o projeto foi elaborado pelo escritório ligado ao Daniel Vorcaro. Material na tela aí para você acompanhar. No plano fático, a representação descreve, em primeiro lugar, o episódio relacionado à emenda número 11, a PEC número 65 de 23, apresentada por Ciro Nogueira em 13 de agosto de 2024, ampliando a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil reais para 1 milhão por depositante. Segundo os autos, o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, encaminhado por André Kuchelski Lima a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em endereço a Ciro Nogueira, a Ciro Nogueira, no endereço residencial do senador, coincidente com aquele constante em seus dados fiscais. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o conteúdo da versão entregue é reproduzido de forma integral pelo parlamentar ao Senado, tendo Vorcaro afirmado logo após a publicação da proposta da emenda que o ato legislativo, em tese, saiu exatamente como mandei, ao passo de que interlocutores do banco, no caso do Banco Master, registraram que a medida sextuplicaria o negócio do Master e provocaria uma verdadeira hecatombe no mercado. Por quê? Se estima hoje que o Banco Master tenha dado ali um prejuízo de aproximadamente 50 bilhões de reais ao FGC, ao Fundo Garantidor de Crédito. Caso a emenda tivesse sido aprovada, o projeto que o Ciro Nogueira apresentou, que ficou conhecida como a emenda Master, tivesse sido aprovada, esse valor do FGC aumentaria para 1 milhão. Então, o prejuízo, em tese, seria de 200 bilhões por baixo.
Isso geraria, meu amigo e minha amiga, uma quebra no mercado financeiro para que supostamente o Ciro Nogueira recebesse a sua propina e os brasileiros e brasileiras tivessem depois de arcar com a situação envolvendo a quebra do Banco Master. O que é que a Polícia Federal descobriu também? Que existiriam repasses mensais para o Ciro Nogueira no valor de 300 mil reais, mas que teriam também chegado a 500 mil reais. E que uma empresa que seria gerida pela família do Daniel Vorcaro, por um primo dele chamado Felipe Vorcaro, essa empresa ela teria sido comprada ali 30% por parte do Ciro Nogueira, no valor de R$1 milhão, porém, esses 30% equivaleria, na verdade, a quase 13 milhões de reais, já que a empresa teria declarado um capital, quando abriu, de 5% das cotas, de mais de 40 milhões de reais. Então, 30% não poderia ser 1 milhão. 30% teria de ser os pelo menos 13 milhões aproximadamente, porque era pouco mais de 40 milhões de reais os valores que, em tese, representariam ali o valor da empresa, uma empresa chamada Green, que seria da família Vorcaro, né? Seria gerida pelo primo do Daniel Vorcaro, e aí teria sido fechada uma parceria entre a BRGD e a CNLF, né? Que é a Ciro Nogueira Lima Filho, para poder se ter ali um negócio fechado de parceria, onde teria os repasses de 300 mil reais a 500 mil reais por mês. O Ciro Nogueira teria adquirido, como eu falei para vocês, 30% de participação na empresa Green, no valor de R$1 milhão, porém, pelo valor da empresa, esses 30% deveria ser no mínimo 13 milhões e não R$1 milhão. Também se tem aqui no documento, que já está com o sigilo derrubado, a informação de que o Daniel Vorcaro teria bancado viagens para o Ciro Nogueira com o acompanhante dele, ou com a companheira dele, teria inclusive se hospedado num hotel em Nova York chamado Park Hyatt New York, e as despesas de restaurante, inclusive, restaurantes de alto padrão, teriam sido pagas com cartão de crédito do Vorcaro, tanto que uma pessoa chamada de Léo Serrano, que intermedia inclusive ali parte desse diálogo entre Daniel Vorcaro e o Ciro Nogueira, teria mandado uma mensagem para o Daniel Vorcaro perguntando o seguinte: só uma pergunta rápida, é para os meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro e da Flávia até sábado? Daniel Vorcaro responde: sim, depois leva meu cartão para St. Bert's. E aí tem aqui vários diálogos, né, inclusive envolvendo o próprio primo do Daniel Vorcaro, questionando ali os pagamentos para o Ciro Nogueira, se os repasses deveriam ser sido feitos ali no valor de 300 mil reais ou no valor de 500 mil reais mensalmente, da suposta parceria, né, da compra em tese dos 30% da empresa ligada à família do Daniel Vorcaro, que o Ciro Nogueira seria sócio. E aqui eu quero ver como é que a mídia tradicional vai lidar com isso. Por quê? Se fez todo aquele barulho envolvendo o ministro Dias Toffoli, por causa de relações no mínimo problemáticas que existiriam entre ele e empresas ligadas à família do Daniel Vorcaro, ou fundos de alguma maneira geridos ali pelo Banco Master. Vamos ver no caso do próprio Ciro Nogueira, porque aqui, segundo as informações constantes nesse material, o Ciro Nogueira seria sócio da família do Daniel Vorcaro. Vamos ver como é que a mídia tradicional vai lidar com isso, né? Prepare-se, não vai ter uma crítica dura ao Ciro Nogueira, não vai ter um ataque mais severo ao Ciro Nogueira. Por quê, Carlito? Porque o Ciro Nogueira representa os interesses do mercado dentro do Congresso Nacional e não se pode melindrar um aliado. Escrevam o que eu estou falando. Não se pode melindrar um aliado. Então não vão bater no Ciro Nogueira, não vão apertar o Ciro Nogueira. Ao contrário, vão fazer de conta que deixar ir passar, deixar ir fazer, né? Vai se regular sozinho, ninguém tá vendo nada. Por quê? Porque senão ele pode dar com a língua nos dentes sobre vários negócios que ele tenha feito dentro do Congresso Nacional para o mercado financeiro. Em outro trecho do material, tá aqui, ó. No primeiro que concerne, no que concerne ao primeiro fato apontado, verificou-se que Felipe, quem tratou do contrato de compra e venda das ações da Green Investimentos pela empresa do Ciro Nogueira, e que, como a gente já viu aqui, teria sido vendido o valor de 30% da empresa por R$1 milhão, e a polícia já disse que isso não faz sentido, porque pelo que a empresa declarou na Receita Federal, esses 30% teria o valor ali de R$13.062.315,30. E aí a gente vai ver aqui, inclusive mais pra frente, que os valores que seriam pagos ali ao Ciro Nogueira teriam chegado, segundo informações da Polícia Federal, à casa dos R$18 milhões. Inclusive, alguns veículos da mídia tradicional vincularam isso aqui, ó. Ciro Nogueira é alvo de busca da PF no caso do Banco Master, e aqui traz, né, o material assinado pelo Fábio Serrão,
Serapião, perdão, lá no UOL, que o Ciro Nogueira teria recebido aproximadamente 18 milhões de reais em vantagens indevidas. Quando a gente desce aqui, ó, para ver essas trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e o primo dele, o Felipe Vorcaro, ele questiona aqui, por exemplo, o pagamento, né? Se é para continuar pagando ali os 300 mil reais, se não é para pagar. Ele manda mensagem pro Daniel Vorcaro algumas vezes, Daniel Vorcaro demora de responder, e aí ele vai e continua. Bom dia, Daniel. É para seguir com os pagamentos dos 300 mil reais para o pessoal que investiu na BRGD? De novo repete e fala de novo. Bom dia, oi. É para continuar pagando a parceria entre BRGD e CNLF, né, que é a Ciro Nogueira Lima Filho, a empresa, de 300 mil por mês? Daniel, sim. Felipe, ok. E aí depois ele continua. Oi, pode continuar enviando o recurso para o parceiro BRGD? Estou tendo que aportar muito lá todo mês por causa do BTG. Tem que enviar, é muito importante, diz o Daniel Vorcaro para o primo. Se precisar, eu coloco algo. Em outro momento, o Felipe pergunta para o Daniel Vorcaro o seguinte, né, sobre os pagamentos, se seriam os 300 mil, eles trocam essa mensagem direto, né? Se é para continuar pagando 300 mil, é para pagar 500 mil. E aí o Felipe manda a seguinte mensagem pro Daniel Vorcaro. Isso aqui é em relação ao Ciro Nogueira, tá? Sobre os pagamentos que eram feitos ao Ciro Nogueira. Oi, Daniel, tudo bem? Pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos parceiro BRGD. Mas o fluxo está ainda indo praticamente todo para o BTG. E ainda estou precisando, inclusive é bom entender o que é que ele diz aqui, por que o fundo está indo para o BTG, né? Por que os recursos estão indo para o BTG, a gente precisa entender isso. E ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei o dia todo em São Paulo. Tem algum horário que poderíamos falar? Por que eu estou falando sobre o BTG antes de a gente voltar para essa explicação? Porque a gente sabe que a BTG foi uma das 3 instituições financeiras que mais venderam papéis podres do Banco Master. Primeiro XP Investimento, depois BTG Pactual e depois... BTG só, né? Não BTG Pactual. E depois o Nubank, que é o banco, inclusive, que em tese a Globo seria sócia e que na diretoria hoje tem o ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Então tem de entender por que esses repasses estariam sendo passados para o BTG. Mas enfim, o Daniel Vorcaro comenta, né? Estou na Venezuela, resolve isso aí para mim. Eu ponho dinheiro depois para repor. Cara, eu estou no meio dessa guerra aí, atrasou 2 meses do Ciro. Ou seja, nessa briga ali que estaria acontecendo entre BTG Pactual, BTG, né, não BTG Pactual, Banco Central, Banco Master, BRB, ele está dizendo que estava no meio da guerra e por conta dessa situação ele teria atrasado 2 meses do pagamento em tese da propina ao Ciro Nogueira. E aí o Felipe fala, vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500 ou pode ser os 300? Ou seja, tinha pagamento de recursos para o Ciro Nogueira. Agora a pergunta que não quer calar, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso aqui no canal inclusive, é por que o senador Alessandro Vieira não colocou o Ciro Nogueira no relatório dele, da CPI do crime organizado, já que ele mirou no Banco Master e escolheu apenas ministros do Supremo Tribunal Federal, que até onde nós temos informações do que teria sido delatado ou oferecido na proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro junto à Polícia Federal e a PF, ele teria dito que sim, fechou realmente o contrato com o escritório da companheira do ministro Alexandre de Moraes para tentar proximidade com o ministro, mas que não conseguiu esse benefício. E se você for analisar, não tem uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes que favorece o Banco Master. Não tem uma decisão. Ele não atuou em nada envolvendo o caso do Banco Master. Aí fica a pergunta que eu fiz já em vários vídeos aqui no passado. Por que Alessandro Vieira protegeu o Ciro Nogueira? Para mim a resposta é bem simples. A relação do Renova BR com o mercado financeiro e do Alessandro Vieira com o Renova BR, que é um movimento que, em tese, seria bancado pelo mercado financeiro e que financiaria algumas candidaturas ou mandatos dentro da discussão política no nosso país. Deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo e manda para um amigo seu para entender por que teve lá a derrubada do PL da dosimetria, dos vetos do presidente Lula, por que o nome do Jorge Messias foi rejeitado, por causa disso aí, ó. A Polícia Federal vai para cima de todos os bandidos envolvidos na tramóia
do roubo do dinheiro através do Banco Master. Se puder colaborar com o nosso trabalho, tá aqui o nosso Pix, basta apontar o celular para este QR Code que você está vendo aqui no topo do vídeo. Se não conseguir ler o QR Code, tem o endereço do nosso Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Eu vou deixar tudo aqui no comentário fixado, inclusive esse documento para você terminar de ler. Eu li o documento todo, são 36 páginas, eu não vou mostrar tudo aqui porque não tem necessidade, mas as medidas que foram tomadas ali, o Ciro Nogueira não pode ter contato com alguns investigados, o primo Daniel Vorcaro está com prisão temporária decretada, está preso, o irmão do Ciro Nogueira tem de usar a tornozeleira eletrônica e não pode ter contato, nem o Ciro Nogueira e nem o irmão, porque em tese o irmão seria o administrador dos negócios da empresa ligada ao Ciro Nogueira, que receberia a propina, supostamente, do Banco Master. Deixa aqui o comentário, tudo que eu falei está no comentário fixado, grande abraço e tchau!